Então, botei aqui. Então, vamos lá, dona Anne. Bom dia. Dando continuidade, então, à nossa parte de plantinha, tem esse detalhe final aqui, que também já tem um tempinho que eu não vejo sendo cobrado em prova, tá? É uma divisão das angiospermas. Então, você tem ela aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha, só um minutinho. Esse negócio aqui do Zoom sempre me atrapalha. Deixa eu botar para cá. Então, acontece, você vai ter a canetinha, deixa eu pegar aqui uma laranja para dar um destaque, beleza? Então tá aqui, ó. Então você vai ter a divisão das angiospermas, tá? Então monocotiledônia e dicotiledônia são angiospermas, tá legal? Então a monocotiledônia, ela vai ter algumas características: raiz, caule, folha, flor, semente, e a dicotiledônia também características de raiz, caule, folha, flor, semente. Não tem como você entender isso aqui que não seja decorando, tá? Não tem como. Eu me lembro que na faculdade de biologia, se eu não estou enganado, você tem cinco períodos de botânica. Então, você tem botânica 1, 2, 3, 4, 5. E o que não falta são detalhes. Então, isso aqui você decora e no teu dia a dia você vai se familiarizando. Na sua prova, isso é importante? Porque eu falei, não me lembro disso aqui tendo sido cobrado, tá? Mas vamos para a guerra. Vamos pensar que domingo isso pode estar lá presente. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a raiz, tá? A raiz da monocotiledônia é aquela raiz, ó, como se fosse superficial, tá vendo? Ela fica muito pouquinho aqui, ó, dentro da terra. Aí você diz que a raiz é chamada de fasciculada, ou para a galera mais íntima, você diz que é a tal da raiz cabeleira, fasciculada ou cabeleira, porque ela vai estar bem aqui na superfície. É tipo quem joga às vezes quando um futebolzinho aí, ou vê um jogo de futebol, o jogador chuta o chão, né, chuta a grama e levanta aquela placa de grama. Tu vê que aquela raiz está muito superficial. É uma raiz de uma planta monocotiledônia. Tá legal? A dicotiledônia, por exemplo, cenoura, batata doce, você tem uma raiz principal, tá vendo aqui, ó, a raiz principal, que é chamada de axial ou pivotante. É o nome dela, axial pivotante. Então você tem uma raiz principal e você vai ter a ramificação dela. Não esqueça que aí eu vou trocar aqui a cor agora, ó. Não esqueça, troca a cor. Não esqueça que vai ser essa ponta aqui, ó, essa ponta que determina o crescimento. Porque é nessa ponta que a raiz sofre a mitose. É nessa pontinha aí, ó, que você vai ter a mitose acontecendo, tá? Você vai ter uma área de ramificação, beleza? Onde você vai ter, ó, o crescimento das raízes laterais, beleza? Quem já ficou muito tempo com uma cenoura na geladeira, né, aquela gaveta geladeira que você bota os famosos legumes e verduras, aí você bota a cenoura ali. Você vê que às vezes a cenoura sai dela um pelinho, tá? Aquele pelinho é o pelo absorvente da cenoura, tá legal? É uma raiz que você está comendo. Lembrando, na botânica não existe legume e verdura. O que existe na botânica é o quê? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. É isso que você está. E aí, pessoal, por enquanto tá de boa, tá tranquilo aí? Pode seguir? Por enquanto tá tranquilinho? Pode ser? Podemos continuar? Fala comigo aí, tá tranquilinho? Tranquilinho, beleza? Falei bom dia, Samara, bom dia, dona. Bom dia, seu Janzinho, bom dia, dona Lívia. Vou dar sequência que estão aqui, galera, beleza? Então vamos seguir. Aí deixa eu voltar aqui, ó, a corzinha. Beleza? Fala aí, Janzinho. Então vamos lá, deixa eu botar aqui para laranja aqui, ó. Aí a laranja, a monocotiledônia. Isso aqui é o seguinte, ó, o caule.
O caule, você vai ter os feixes dispostos de maneira irregular. Ou seja, xilema e floema não possuem organização. Então, quando ele diz que é irregular, significa que o caule, xilema e floema não apresentam uma organização. Não apresentam. No caso da dicotiledônia, eu já vou olhar o chat, tá? Acho que alguém colocou alguma coisa aqui, eu já vou olhar. No caso da dicotiledônia, você sempre vai ter o xilema central e você vai ter o floema periférico. Sempre o xilema central e o floema periférico, tá vendo? Aí aqui, ó, eles vão estar organizados. Dessa maneira, a dicotiledônia é a planta que vai ter crescimento em espessura. A monocotiledônia, ela não tem crescimento em espessura. Vai ser, por exemplo, um bambu, ele é magrinho. Por exemplo, uma seringueira, ela tem um tronco ficando cada vez maior. Por que cada vez maior? Por causa da disposição do xilema e do floema. Beleza aí essa diferenciação? Tranquilo? Beleza? Sem problema, Lívia, sem problema. Tá todo mundo junto aí, não tem problema de atraso não. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? A distinção tá de boa? Tranquilo? Vamos lá, outra coisinha. Então, pessoal, cara, isso aqui não tem como fugir, tá? Não tem. Isso aqui realmente é decoreba mesmo. É você decorar e se familiarizar. Por exemplo, folha. A folha aqui, as nervuras, elas são assim, ó. São aquelas nervuras paralelas, tá vendo? Então, você vai ter aqui, ó, a folha sendo formada. São nervuras paralelas, ó, paralelas. No caso das dicotiledôneas, você já vai ter uma diferença. Na dicotiledônea, você vai ter a nervura reticulada. Então, você vai ter a nervura, ó, fazendo aqueles raminhos assim, ó, tá? Então, aqui você vai ter a folha de uma dicotiledônea, tá vendo, ó? É a disposição de nervura. Lembrando que essa nervura, essas nervuras aqui mencionadas, o que acontece? Deixa eu pegar aqui, ó. Essas nervuras nada mais são do que xilema e floema. Essas nervuras nada mais são do que xilema e floema. Então, dentro de cada ramo desse, tem xilema e floema. Dentro de cada ramo desse, você tem o quê? Xilema e floema. Beleza? Chegando aqui à parte final, você vai ter agora a flor. Nas monocotiledôneas, elas são trímeras. Então, quando você já brincou de bem me quer e mal me quer, tirando as pétalas da flor, você vai ter múltiplos de 3. Então, você vai ter 3, 6, 9, 12, beleza? Você vai ter as pétalas e sépalas. A pétala, para quem não lembra, é a parte colorida, tá legal? E a sépala é o que está embaixo, sustentando. Geralmente vai ser o quê? Vai ser verde, beleza? Então você vai ter pétalas e sépalas sendo múltiplos de 3. Enquanto que no caso as dicotiledôneas, você vai ter elas sendo múltiplas de 4 ou 5, beleza? Então você vai ter aqui, ó, 4, 8, 12, beleza? 5, 10, 15, beleza? É o que você vai apresentar. Observa isso aqui, ó, observa. Quando você compara as pétalas e sépalas, eu posso ter, ó, botar aqui, ó, 12 batendo, ó. Eu posso ter aqui, ó, 15 e 15. Então, as pétalas e sépalas muitas vezes não são fidedignas para você fazer a comparação. Então, você tem que, digamos, analisar as outras estruturas aqui mencionadas. E, finalmente, você vai terminar aqui, ó, a decoreba. Então, a galera que acordou aí de manhã, olha que beleza, hein? Você vai ter a semente. A semente aqui,
você vai ter, é mono, né? Você vai ter somente um cotilédone. Um cotilédone. O que é o cotilédone? Nada mais é do que uma folha embrionária. Então, por exemplo, o arroz, ele é monocotiledônea. Ele vai ter somente um cotilédone ali presente. Enquanto as dicotiledôneas vão ter dois cotilédones, vão ter duas folhas embrionárias. Beleza? E aí, fala comigo. De novo, isso aqui não tem como fugir, tá? Isso aqui não tem como fugir. Você tem que decorar isso aqui, porque quando isso aqui aparece, o que raramente acontece, isso aqui vai aparecer de que maneira? Eles vão colocar para você um texto, tá legal? Que você tem um garotão, uma aluna, andando por um jardim, se deparando com uma planta com determinada característica, e você tem que saber se ela é mono ou dicotiledônea. É isso aí que você, no caso, vai ter que ter noção. Mas, de novo, não tem jeito. É decoreba. Fala comigo, por favor. Vamos lá. Tem gente aí do outro lado da tela? Tá tendo gravado aí? Caiu a conexão? E aí, senhores? Beleza, mas vamos lá, tá tranquilo mesmo? Isso, acho que aquele delay da internet aí, acho que da minha casa para a Zona Oeste demora um pouquinho para chegar, não é possível. Tranquilo, tranquilo, boa. Vamos lá, galera. Ânimo, ânimo, ânimo. Podemos? Tranquilo. O pessoal tá. Vamos lá, galera. Falta pouco para acabar. Hoje, com certeza, a gente termina isso aqui de vez. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Aí, vamos falar aqui agora um pouquinho de histologia. Ah, pô, Anny, se você, inclusive, ganhar dinheiro e depois quiser me dar uma pequena comissão, eu tô aceitando, tá? Sem problema nenhum. A gente ficaria feliz. Vou até deixar aqui no final da aula, vou deixar aqui no chat aqui a minha conta e agência do Bradesco, para vocês poderem fazer um depósito lá para mim, tá legal? Sem problema, não vou ficar chateado, não. Beleza? Se você conseguir ganhar um dinheiro aí, que eu espero que você consiga, e queira me dar uma comissão, mas tá de boa, tá de boa. Vamos lá. Então, aqui, ó, você vai ter agora a parte de histologia. Cara, histologia não é muito de aparecer também, não, tá? Geralmente ela aparece embutida em alguma questão. Então, vamos lá. Por exemplo, você vai ter, deixa eu fazer aqui bonitinho, vou fazer aqui uma árvore. Deixa eu pegar aqui, ó, fazer o tronco marrom, ó que bonito, ó, fazer o tronco aqui marrom, beleza, ó. Fazer aqui o chãozinho e vamos botar aqui a folha verdinha. Aí vou aqui, ó que bonito. Beleza, ó, folha aqui verdinha. Então, você, tá legal? Vai fazer uma marcação, não vai me dar espaço, vai fazer, por exemplo, um coração aqui, ó. Um coração aqui na árvore. Esse coração, você faz ele a 1,5 metro do solo. 1,5 metro do solo. Aí você vai voltar daqui a 50 anos. Eu já devo ter morrido, mas vocês com certeza ainda estarão vivos. Vocês vão voltar daqui a 50 anos. Quando vocês voltarem daqui a 50 anos nessa árvore, você vai reparar, então vou botar aqui, ó, após 50 anos. Após 50 anos. O coração, ele vai estar na mesma altura. Quem está namorando, beleza? Sabe que quando o tempo passa, o amor, ele aumenta sempre. O amor só vai aumentando. Ele vai estar na mesma altura, mas o coração, ele vai estar o quê? Ele vai estar mais largo. Por que mais largo? Presta atenção. Aí aqui, ó, vamos fazer as nossas anotações. Porque geralmente é esse raciocínio que acaba sendo cobrado. Então acompanha comigo. A planta só cresce na ponta do caule, a ponta da raiz é o que cresce. Então a planta só cresce na ponta do caule e na ponta da raiz. Porque nessa região
você vai encontrar o meristema primário. O meristema primário vai estar aqui, ó, na ponta do caule, na ponta da raiz. É ele que garante o crescimento, ó, longitudinal da árvore. Então, nós moramos no Rio de Janeiro, quem corta a árvore, né, é a Conlurb. A Conlurb, então, ela vai cortar a árvore. De vez em quando vem na tua rua, vai na tua rua aí e faz o corte. O garotão que está cortando, ele, se você perguntar para ele, vai te responder: não, eu estou cortando a ponta do caule, beleza? A ponta da raiz não dá para cortar, né? Mas por que eu corto a ponta do caule? Porque eu estou tirando o meristema primário. Porque o tecido meristemático é o tecido que vai sofrer mitose. É o tecido que cresce da planta. Então, esse tecido meristemático, se você quiser comparar, seria similar à célula tronco. A célula tronco dos animais. É um tecido indiferente, não vai dar para escrever tudo aqui, ó, indiferenciado. É similar à célula tronco dos animais. Tá vendo? Agora, essa parte mediana aqui, aí deixa eu trocar de cor de novo, essa parte mediana vai corresponder ao meristema secundário. Aqui, ó. O meristema secundário é ele que garante o crescimento transversal. É o que vai fazer a árvore ficar grossa. Lembrando que esse meristema aqui, ó, só está presente nas gimnospermas e nas dicotiledôneas. Opa, acabei de falar. A dicotiledônea, ó, é o que apresenta o quê? Os feixes organizados, e eu botei aqui para você, ó, é o que garante o crescimento o quê? Crescimento em espessura. Deixei aqui sinalado para você. Tá vendo? Então, o tecido meristemático é o tecido vegetal que cresce. São tecidos indiferenciados, tá legal? O primário garante o crescimento longitudinal, para cima na ponta do caule, para baixo na ponta da raiz. E o secundário é o crescimento transversal. Por que a planta fica com o coração na mesma altura? Porque você não atinge o meristema primário. Por que ficou mais largo? Porque o coraçãozinho atingiu quem? O meristema secundário. E aí, pessoal? De boa a colocação? E aí? Vamos lá. Tranquilo essa ideia do meristema? Então, lembrando, ele é similar à célula tronco dos animais, beleza? É o tecido que sempre vai estar em regeneração. Então, lembrando, quando tem uma poda de uma árvore, a planta deixa de crescer para cima. Deixa de crescer para cima. Se você quiser, por exemplo, ó, fazer aqui uma brincadeira com vocês de raciocínio. O boi comeu, vou botar aqui para vocês, ó, deixa eu pegar aqui o roxinho. Vou botar aqui para vocês, ó. O boi comeu o capim. Se o boi comeu o capim, a minha primeira resposta vai ser o quê? Vai ser predatismo, tá? De uma maneira mais específica, eu poderia falar herbivorismo, lembra? Porque o boi, ele é um consumidor primário, lembra? Então, herbivorismo é quando o predador é um animal herbívoro, é um consumidor primário. Mas eu também poderia falar que isso aqui é uma protocooperação. Ué, Marlon, por que protocooperação? Porque quando o boi come o capim, ele pode estar comendo a ponta do capim. Então, ele está tirando o meristema primário. Então, a planta deixa de crescer para cima, mas essa plantinha, aí deixa eu botar aqui um verdinho aqui para vocês, ó. Essa plantinha, obrigatoriamente, devido à mastigação, à predação do boi, ela vai ficar muito mais aberta, muito mais. Então, significa
que essa plantinha ela pode receber o quê? Pode receber maior quantidade de luz e fazer o que? Mais fotossíntese. Tá vendo? Porque o boi, ele come o quê? O meristema primário dessa planta. Legal aí, pessoal? Tranquilo? Vamos lá? O secundário é o que fica na parte central do caule, tá, Lívia? O secundário é na parte central do caule. E o primário é na parte do ápice, da ponta do caule. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, senhores. Vamos lá. 8h30 já, hein? Tranquilo? Beleza? Então, o capim fica mais largo porque eu vou explicar daqui a pouquinho isso aí, tá? Mas, Olivia, ele fica mais largo porque você tirou a ponta dele. Então, quando o boi come o capim, ele tira a ponta do capim. Tirando a ponta, você já vai entender. Aí a árvore vai ficar mais larga. Então, ela deixa de crescer para cima, mas ela cresce, digamos, para os lados. Aí ela recebe mais luz, faz mais fotossíntese. Agora, o motivo disso acontecer, agora, tirou o meristema primário. Daqui a pouquinho você vai entender por que o meristema primário sendo tirado favorece isso. Tá legal aí? Tranquilo, pessoal? Vamos que vamos. Pode seguir? Beleza? Jeanzinho, tranquilo? Todo mundo junto aí? Dona Jade também tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Os outros tecidos aqui mencionados, os outros... Deixa eu tentar mudar aqui de cor mais uma vez. Os outros aqui mencionados, vou pegar aqui o marrom, ó, eles são tecidos adultos ou permanentes. São aqueles tecidos que já serão diferenciados. Então, você vai ter o tradicional condução de seiva, xilema e floema, que nós já falamos aí, tá? Repara a colocação, tá? Se você depois pegar a apostila nessa parte da matéria para fazer alguns exercícios, tem umas questões que lá o Eleva selecionou para vocês, beleza? Mas, digamos, para Enem, eu nunca vi essa cobrança. Mas o xilema, ele é um tecido morto e o floema é um tecido vivo. Você vai ter o de sustentação, que é o tal do colênquima e do esclerênquima. Colênquima e esclerênquima. Pensando um pouquinho na UERJ, esse tecido morto, tá legal? Seja xilema ou esclerênquima, é por causa da presença da lignina. Então, além da celulose, você vai ter a presença desse lipídio, que é a lignina, que vai estar revestindo esses tecidos. Essa lignina presente é que acaba levando à morte tecidual. Tá legal? É a lignina. Lignina. Tá legal? E aqui você vai ter o tal de preenchimento ou parênquima, que seria, de maneira similar, o nosso tecido conjuntivo propriamente dito. Beleza? Aí você tem alguns que vão fazer fotossíntese, que é o clorofiliano, alguns que vão fazer reserva de amido, reserva de ar, tipo a Vitória Régia, né, para a planta flutuar, e reserva de água, como, por exemplo, você encontra no cacto, né, as plantas suculentas, tá legal? Então, Lívia, o que é a lignina? É porque vai me faltar espaço aqui, vai me faltar espaço. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em uma outra tela. Vou tentar usar aqui em cima, tá, Lívia? É o seguinte, você vai ter a parede celular, tá? Parede celular. Aí aqui você vai ter a membrana plasmática. A lignina, ela seria um reforço, tá legal? Externo à parede celular. Aí ela vai garantir uma proteção aqui, ó, a parede celular aqui do lado de fora. Beleza? E esse reforço externo, com o tempo, ele acaba levando o tecido à morte. Mas é ele que garante o quê? Essa resistência que às vezes o tronco da árvore vai apresentar. Que muitas vezes você encontra naquela sandalinha de sisal. Sabe qual é a sandalinha de sisal?
eu me lembro, minha esposa tinha uma dessa, que é tipo umas tiras, né? Que você coloca na plataforma da sandália, que ela é bem resistente. Quem já viu colocação de gesso, o gesso para dar uma liga, né, a ele, você usa o sisal, é o que deixa ele bem consistente. É esse tecido morto devido que à impregnação da lignina. E a Lívia, melhorou um pouquinho agora? Deu para dar uma visualizada melhor? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Então, vou seguir, pessoal. Vamos seguindo, então. Vamos seguindo. Vamos lá. Aqui, ó. Beleza? Vamos seguir. Agora, vamos lá. O que geralmente acaba sendo cobrado em prova, o que geralmente já apareceu no Enem. O Enem já botou uma questão dessa, né? Que vai falar da transpiração. Então, essa questãozinha aqui, ó, de transpiração, caiu uma figura, inclusive, similar a essa que nós temos aqui. Nós vimos ontem que a transpiração, ela depende de quem? Ela depende da folha, porque na folha você vai encontrar quem? O estomato. Você vai encontrar o estômago. Então, essa transpiração, preste atenção, a planta, primeiro, ó, ela vai transpirar. Quando a planta transpira, número 2, ela consegue absorver a água, logicamente, a água da raiz, o que, consequentemente, garante que a subida da seiva bruta. Então, fazendo uma analogia, você vai tomar um milkshake, beleza? Então, aquele milkshake bem grossinho, né? Você, se tiver só o canudo, a seiva, né? O milkshake não vai subir. Você precisa colocar a boca no canudo, fazer uma sucção, tá legal? Para que você permita a subida de quem? Do milkshake, que seria a subida da seiva. Por isso que quando o estômago ele está aberto, ele possibilita o quê? A transpiração. Quando transpira, aí você vai lembrar agora da matéria da Flávia, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma molécula de água, ó, se ligando a outra molécula de água, ó, sucessivamente, ó. Uma molécula se ligando a outra molécula de água. Se você quiser ir um pouquinho além, vou botar aqui, ó, em verdinho, você vai ter aqui ainda, ó, a parede do xilema. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Eu vou ter uma união da molécula de água com a parede do xilema e uma união entre as moléculas de água. Então, eu vou ter a chamada, deixa eu botar aqui em cima, ó. Eu vou ter a chamada coesão, deixa eu só me dar um espaço aqui, ó. O que é, Marlon? Coesão. Coesão seria a molécula de água, que você lembra que ela é polar, unida a outra molécula de água. Isso é a coesão. E quando você tem, eu preciso trocar agora de caneta, vou botar aqui um amarelinho, você vai ter a chamada adesão. O que vai ser a adesão? É a molécula de água polar unida, por exemplo, à celulose, que é uma outra molécula polar. E dessa maneira você garante o quê? A subida da chamada seiva bruta. Nada mais é do que física aqui acontecendo. Tá vendo? Então, observa a figura. A parte que está subindo corresponde ao xilema. A parte que você já começa a ver aqui, ó, a descida, corresponde ao floema. Corresponde ao floema. Pessoal, fala comigo aí, vamos. Me dá atenção, fala aí.
Então, só vai ter subida da seiva bruta se você tiver o quê? A transpiração. Então, por exemplo, agora de manhã, a minha varanda, por exemplo, da minha casa está agradável aqui. Não está batendo o sol, né? O sol da manhã, que deveria ser o que a varanda recebe, não, só recebe o sol da tarde. Então está agradável. Então a plantinha está ali na varanda, estômago aberto, ela está transpirando e a seiva bruta está subindo. A planta fazendo naturalmente a fotossíntese dela. Vai chegar daqui a pouco ali, ó, sol de meio-dia, 1 da tarde, começa a pegar nas plantinhas da minha varanda. O que a plantinha vai fazer? Ela vai fechar o estômago para não morrer desidratada, né? Para evitar a desidratação. Só que qual é o problema? Ela não vai ter a subida da seiva bruta. E lembrando, estômago fechado não vai ter a fotossíntese acontecendo. Então, por isso que paisagismo, a Anne que vai ficar milionária agora com floricultura, ela vai saber disso. Quando você, por exemplo, tem uma determinada planta sendo vendida, você pergunta para o cliente, mas essa planta vai ficar onde na tua casa? Ah, vai ficar na minha sala, que recebe pouca luz. Aí é uma planta específica para menor luminosidade. Ah, ela vai ficar na minha varanda que pega sol para caramba. Aí o que acontece? Eu detesto molhar a planta. Aí o cara vai te vender um cacto, beleza? Para ficar bem adaptado. Tem toda essa colocação. Então, por isso que cada bioma do Brasil, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal, vai ter uma particularidade com relação que não somente a anatomia, mas como a fisiologia do vegetal. Beleza? Então, vendo aqui, ó, o Jean botou primeiro a perguntinha, vou começar pelo Jean, tá, Olivia? As briófitas não possuem vascularização. Jeanzinho tá um monstro, hein, Jeanzinho? Isso aí, garoto. Vai ser por capilaridade. Boa, Jean. Como ela é avascular, você não vai ter como levar a seiva a tamanho, a distâncias consideráveis, né? Tem aquelas sequoias gigantes do Canadá, que tem até algumas fotos, pelo menos nunca vi presencialmente, que você tem uma rua passando por dentro da sequoia, para tu ver o tamanho do tronco da árvore. Ela vai ter obrigatoriamente o xilema e a subida da seiva bruta pela transpiração. A briófita não, como ela é pequenininha, o princípio da capilaridade pura física já se dá por suficiente. Janzinho, excelente comentário, garoto. Aí agora, Lívia, coesão e adesão são possibilitados, capacitados por causa da forma. Isso aí, perfeito, perfeito. Então, o próprio vaso, ele é adaptado para isso aí, tá legal? Para que você possa ter a distribuição da seiva a todas as regiões. Lembrando, Lívia, já que foi você que perguntou, o seguinte, o xilema é sempre sentido ascendente, o xilema sempre vai ser da raiz para a folha. Xilema, sempre da raiz para a folha. Enquanto que o floema não, tá? O floema é da folha para as regiões consumidoras. Então pode descer, mas também pode ir para o lado, um pouquinho para cima. O floema é para a região consumidora. E ó, vou botar até aqui no chat para você anotar, ó, a seiva elaborada, ela possui matéria orgânica. Pessoal, essa matéria orgânica não é glicose. Não é glicose. A matéria orgânica é sacarose. É sacarose, é um disacarídeo. Então, pensando um pouquinho mais à frente de novo, por exemplo, na UERJ, tome cuidado. A seiva elaborada é matéria orgânica, show, mas não é glicose. Ela é sacarose que circula ali dentro. Pode cair no Enem? Perfeitamente, sem nenhum problema. Mas só cuidado para não dar mole. Beleza aí, pessoal? Fala comigo. Vamos lá. Jade. A Jade é boazinha, né? Jade para ela tudo tá perfeito, tranquilo. Legal. Boa, Jade, tranquilo? Beleza? É aquela que o vizinho bota funk alto, ela dança até para agradar o vizinho e não reclamar. Boa, Jade, tranquilo. Janzinho, tá beleza? Lívia, Dona Samara, Dona Anne. Acho que a Anne deve estar tomando todas as anotações necessárias para
Fica rica, hein, Anne? Vamos lá, esse eu acho que é o pulo do gato, hein, Anne? Vai querer até fazer faculdade aí, se especializar em botânica depois. Beleza? Tamo junto, hein? Tamo junto. Então, aqui seguindo, beleza? Opa, cafezinho, boa, boa. Para esquentar, né? Já que hoje tá de manhã, tá friozinho, para dar aquela esquentada. Boa, Rani. Vamos lá. Então, seguindo aqui, ó, vamos lá. Opa! Olha, essa daqui é maneira, hein? Essa daqui é maneira. O que você está observando? Você está vendo a casca da árvore, legal? Você está vendo o floema e está vendo o xilema. O floema, ele é mais externo, tá? E o xilema, ele é mais interno. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa figura aqui, obrigatoriamente, representa uma planta dicotiledônea, tá? Vou botar aqui então para vocês. Essa figura aqui, em que você vai fazer o tal do anel de Malpighi, obrigatoriamente é uma dicotiledônea. Obrigatoriamente. Ou, se você quiser, crescimento de espessura, vai ser também uma... Opa, escrevi errado. Vai ser uma gimnosperma. Então, vou botar aqui, ó. Gimnosperma. Legal. Então, o que acontece? Você sempre vai ter o xilema interno e você vai ter o floema externo. Quando você faz o anel de Malpighi, você bloqueia quem? Você bloqueia o floema. Então, o anel de Malpighi, ele obrigatoriamente retira o fluxo do floema. A seiva elaborada, ela não percorre. Então, por exemplo, essa árvore aqui em questão, que está aqui desenhado no primeiro plano, essa árvore, ó, ela vai ter, deixa eu tenho que fazer uma cor mais clara. Ela vai ter obrigatoriamente o xilema, ó, o xilema ele vai subir, legal, ó, mas obrigatoriamente o floema não vai descer. O floema aqui, ó, ele vai ficar acumulado, ó. O floema fica acumulado. O que acontece com a planta? Acontece que a planta morre, porque a raiz fica sem receber o floema. Lembra que a raiz, ela está enterrada. A célula da raiz não faz fotossíntese, tá? Célula da raiz não faz fotossíntese. Então, ela obrigatoriamente depende do floema. Então, se ela não recebe floema, a raiz da árvore começa a morrer, essa árvore tadinha, ela acaba sendo condenada, ela deve ser o quê? Derrubada. Entendeu a brincadeira? Agora, o que muda um pouquinho, ó? É aqui, ó. Só um minutinho, já vou ver o chat. O que muda um pouquinho é aqui, ó. Aqui, ó, o floema, ele é obstruído. Aqui do lado, ó. Floema, ele é obstruído de novo, ó. Beleza? Mas o xilema, acompanha com o tio, já vou olhar o chat. O xilema continua indo em direção à folha. O xilema continua indo. Aí o que acontece? Quando é um caule lateral, o cara vai falar para você que ele vai botar uma fruta aqui, ó. Ele vai botar uma fruta aqui para você, ó. Essa fruta. Quando eu faço o anel de Malpighi no caule lateral, essa fruta, qual é a tendência? É ela ficar maior, porque ela recebe mais floema e ela também o quê? Ela vai ficar mais doce. Por que ela fica maior e mais doce? Porque ela recebe mais floema. Beleza? Deixa eu pegar aqui as perguntas. A Lívia botou aqui parte mais escura. Já vou falar, Lívia. Eu falo aqui, tá legal? Beleza, pessoal? Conseguiu entender aí? Tranquilo? Foi ou não? Foi? Essa parte do anel de Malpighi ficou de boa? Beleza? E aí, Janzinho, Anne, Jade, tranquilo? Essa parte do anel de Malpighi você entendeu? É só na dicotiledônia, porque eu tenho o xilema e o floema organizados e na gimnosperma, tá? Vai ser isso aí. Agora, o que acontece?
Lívia, isso aqui já apareceu na UERJ, tá? Na UERJ. Vou voltar aqui um pouquinho para cima. Vou voltar um pouquinho aqui para cima. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter esses tecidos aqui, ó, chamado de câmbio e felogênio, tá? Então, o que acontece? Quando você analisa um tronco de uma árvore, o que acontece? Você vai ter o crescimento, tá? Como vai ser o crescimento? O xilema, ele tende a crescer para fora e o floema tende a crescer para dentro. Então, você vai formando essas nervuras aqui, ó. Essas nervuras. Então, essas nervuras, que seriam o xilema e o floema, que vão sendo refeitos a cada ano, porque você vai ter a morte deles no inverno e o nascimento deles na primavera. Então, cada anel desse, cada círculo desse aqui, representa um ano de vida da planta, tá? Logicamente, isso aqui só dá para ser analisado em plantinhas de clima temperado. Porque no clima temperado eu tenho as 4 estações do ano bem definidas. Se você falar que Rio de Janeiro tem outono e primavera, pô, você realmente é muito burguês. Porque aqui no Rio de Janeiro ou é quente pra caramba ou é menos quente. Lembrando aí que quando faz 28 graus, tu bota, casaco de couro, gorrinho e por aí vai. Tá, mas 28 graus tá longe de ser frio. Então, por exemplo, a planta aí, uma amendoeira aqui na tua rua, tadinha, ela fica perdida. É calor pra caramba, daqui a pouco a temperatura dá uma amenizada. Ela não tem a precisão. Então, numa planta de clima tropical, não dá para você precisar pelos anéis. Mas num local de clima temperado, em que esses anéis são formados gradativamente a cada primavera, dá para você o quê? Noção de quantos anos tem essa plantinha aí, tá legal? Então, os anéis são formados de quê? Dessa compactação do xilema com floema. Então, Lívia, essa parte aqui central é a parte da chamada madeira de lei, que é aquela madeira dura pra caramba, aquela madeira que o cupim nem consegue comer. Por quê? Porque aqui ó, tem uma máxima compactação. Se eu estou enganado, essa aqui é a parte chamada de cerne, cerne com C de casa, da árvore, que é a parte mais valorizada, porque é duro pra caramba. Essa parte do lado já é o tal do alburno, que você vai ter, no caso, uma menor compactação. Aí aquela madeira que não está o quê? Completamente prensada, ela, digamos, seria menos dura. Legal, Lívia? Tranquilo? Beleza? E aí, pessoal? Show, tranquilo? Vamos lá, Jeanzinho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Tá quase acabando, tá quase acabando. Falta só mais um detalhe aí. Eu tô pegando aquilo que é, digamos, principal. Vemos? Então, Janzinho, num clima de inverno, pô, a galera a botânica nunca foi tão bem discutida por alunos, eu fico até arrepiado aqui. Então, acontece, Janzinho, vamos lá. A planta, ela vai ter, por exemplo, um inverno chegando. Então, conforme vai chegando o inverno, o que, que acontece? A planta, ela vai ter o xilema dela morrendo. Por que o xilema morre? Para tirar a água que fica dentro desse vaso. Porque você lembra de física que entre 0 e 4 graus Celsius a água dilata, não é isso? Então, acontece. Então, imagina um inverno mais rigoroso, a planta com água dentro dela. Essa água ali dentro, ela dilatando, ela vai destruir o quê? Destruir, no caso, o vaso da planta, a planta acabaria morrendo. Então, ela perde a folha no outono, beleza? Para parar a transpiração e a seiva bruta deixar de subir. Aí o que acontece? O xilema deixa de funcionar. Quando voltar a próxima estação, então, outono, inverno, primavera,
volta a ter folhas, volta a ter flor, aí naturalmente esse sistema acaba sendo o quê? Refeito, beleza? Então o clima acaba interferindo no sistema hormonal da própria vegetação. Beleza, Giazinho? Tranquilo? Mas lembrando, isso aí é bem mais visível no clima temperado. Clima tropical, realmente, a situação é mais complicadinha. Por quê? Porque é praticamente quente o tempo todo. Foi ou não? Beleza, Jean? Tranquilo? Pessoal, podemos seguir? Tá quase acabando, hein? Quase acabando. Então, vou seguir aqui, hein? Beleza? Então, vamos lá. Como é, Lívia? Só para resumir o que o senhor falou, a parte mais interna tem uma maior computação dos vasos. E isso aí, perfeito, Lívia, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tá legal? Tranquilo? Vou seguir então, hein? Perfeito, Lívia, é isso mesmo. Show, vamos lá. Aí aqui, ó, fisiologia, né? Transpiração, a gente já comentou um pouquinho, tá legal? Então, a transpiração a gente já comentou. Falta falar do fito-hormônio, que nada mais são do que os hormônios do vegetal, e algo que não cai nunca, tá? Que é o fotoperiodismo. Mas, vamos lá, vamos lá. Vem comigo. Transpiração, falamos ainda há pouco, vamos melhorar agora. Não esqueça que isso aqui envolve o xilema, envolve então a chamada seiva bruta. Envolve o xilema, envolve a seiva bruta. Então você vai ter, ó, evaporação, tá legal, da água para o ar, lembrando que isso aqui, ó, acontece lá no estomato. Tudo depende, não esqueça, da disponibilidade de água. Disponibilidade de água que a planta tem. Então, quanto mais água, o estômago fica aberto. Menos água disponível, o estômago vai fechar. Você tem a coesão que eu já falei e também a própria adesão, que garante, ó, a subida da seiva bruta. E lembrando que há tensão, tá legal? Essa tensão, ó, baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo, que desloca por osmose até a medula, que é a parte mais interna. Então, o que acontece? Não esqueça que a raiz, vou pegar aqui, ó, raiz, ela primeiro vai fazer o transporte ativo para pegar os sais e, consequentemente, ela fica o quê? Hipertônica. Em um segundo momento, você vai ter o transporte passivo, onde você vai ter a absorção de água, lembrando que isso aqui é o que você chama de osmose. Lembra, a água só passa de um meio para o outro se eu tiver o quê? Diferença de concentração. Diferença de concentração. Então, primeiro, transporte ativo vai deixar a raiz hipertônica para que no segundo momento a água possa ser o quê? Absorvida por osmose. Absorvida por osmose. Tá legal? Mais um detalhe, mais um detalhe. Se você adubar demais o solo, a planta, ao invés de ganhar água, ela passa o quê? A perder água. Porque se você adubar muito o solo, quem fica hipertônico é o solo. Então a água da raiz é que passa a sair. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Belezinha? Dá pra gente encarar aí tranquilo? De boa? Podemos? Belezinha? Vamos lá, vamos lá. Vou seguindo, galera. Vou seguindo então, hein? Vem pra cá. Agora, Olivia, a brincadeira entra agora. Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, aquela história da raiz, ou da raiz não, do meristema primário, ó. Aqui, vou botar aqui para você, ó. Quando você fala do meristema primário, é porque você vai ter o hormônio chamado de auxina. Hormônio chamado de auxina. Então, o que acontece? Deixa eu tentar melhorar aqui do lado, ó. Eu tenho aqui o desenho.
Aí você observa onde a luz está batendo. A luz, ela vai fazer com que a auxina fique localizada na região oposta. Aqui, ó, a auxina fica localizada, ó, no lado em que a luz não bate. O detalhe é o seguinte: a auxina, ela vai, deixa eu pegar aqui, ó. O detalhe é esse: a alta concentração de auxina, ela vai estimular, ela estimula o caule, tá legal? Mas essa alta concentração inibe a raiz. Então, de novo, se eu tenho muita auxina no caule, aí aqui, ó, tô separando aqui agora, hein, ó, C de caule, R de raiz. O excesso no caule estimula. Então, ó, a planta vira em direção à luz. Na raiz, o excesso inibe. Então, aqui, ó, vai ter o crescimento contrário. Legal? Aí o que eu chamo de fototropismo do caule vai ser positivo, porque ele cresce em direção à luz, e o da raiz vai ser o quê? Negativo. Ele cresce em direção oposta à luz. Por isso que se você tem uma planta no vasculhante da tua casa e esse vasculhante pega a luz somente numa parte do dia, só de manhã, a planta vai virar em direção a quem? Ao vasculhante, por causa da distribuição da auxina. Se você, no caso, tem uma árvore no meio da rua, ela cresce reto. Por que ela cresce reto? Porque ela vai ter o sol sendo disponibilizado em todas as regiões. Então, a auxina não se acumula. A auxina fica o quê? Distribuída de maneira homogênea. Então, volta àquela história do boi. Volta àquela história do boi. Quando eu tenho a planta aqui, ó, dominância, vou botar aqui, ó, dominância apical. É porque no ápice você tem muita auxina. E esse excesso de auxina no ápice, ele inibe as gemas laterais. Então, aqui, ó, eu tenho bastante auxina onde? Aqui, ó, na ponta do caule. Já vou dar atenção no chat, tá? Eu tenho bastante auxina onde? Na ponta do caule. Tem aqui pra caramba. Então, aqui, ó, os ramos laterais, eles só começam a ter maior crescimento aqui para baixo, ó. Que é quando você tem o quê? Você tem a auxina diminuindo a concentração. Quando o boi come a planta ou você faz uma poda, você quebra a dominância apical. Sem o excesso de auxina, as gemas laterais, elas vão o quê? Obrigatoriamente crescer. Tá legal? Beleza? Vamos lá, Janzinho. A auxina é um hormônio vegetal. É essa auxina que vai estar lá, Jean, no meristema primário, garantindo o quê? O crescimento da planta para cima, na ponta da raiz, para baixo, na ponta do... para cima, na ponta do caule, desculpa, para baixo, na ponta da raiz. Então, essa auxina é o hormônio que garante o crescimento da planta, inclusive esse movimento relacionado à luz. Essa é a auxina. É um hormônio vegetal associado ao movimento da planta, ao crescimento da planta. Janzinho, aí vamos lá. Vem a Lívia. Professor, a auxina é móvel? Ela se adapta à atividade de luz? Ela é móvel, sim, porque onde tem mais luz, ela destrói a auxina. Então, naturalmente, a auxina fica concentrada na parte que não recebe a luz. Tá legal? Então, se eu tenho muita luz batendo no lado direito da planta,
a auxina se concentra no lado esquerdo, fazendo então que eu tenha essa movimentação. Beleza? Jeanzinho, se for possível, cara, se você puder até mesmo abrir o áudio para ver se você entendeu e a gente pontuar a tua dúvida, para mim fica até mais fácil. Fala comigo, Jeanzinho, por favor, se for possível. É, consegue me ouvir, Marlon? Consigo sim. Marlon? Oi, pode falar, tô escutando. Ah, tá. Não, a minha dúvida, na real, a minha dúvida é basicamente sobre todo o processo, de Vai, como pode falar ocorre então. esse tropismo da auxina, da planta, no Aham, caso. beleza. Vamos lá. Então, você quer Se fazer pudesse repetir. Então, você quer fazer perguntas e eu vou pontuando? Quer fazer dessa maneira? Aí vai encaminhando o raciocínio? Pode ser, mas for o que for mais rápido. Se você achar Não, que meu se for irmão. mais rápido. Não. Tô à vontade. Pode fazer. Vai fazer a pergunta que a gente vai pontuando. Pode ir. Não, beleza. Então tá, a auxina é esse hormônio que você acabou de falar, de pontuar Beleza. sobre o fototropismo da planta. Sim. Aí a concentração dele vai ser inversamente proporcional do caule com a raiz, certo? Não, Eu entendi a, isso. Quanto mais concentrado no caule. não. A ação dele. Observa que ele vai ter a mesma concentração. Mesma concentração. Então, a alta concentração dele acontece tanto no caule quanto na raiz. Só que no caule o excesso estimula e na raiz o excesso inibe, tá? É a ação, não é a concentração. A concentração é alta em ambos os casos. Agora, a ação determinada é que na raiz inibe e no caule estimula. Vai lá, Jezinho. Pode falar. Marlon. Oi, pode falar? Ah, tá. Tá me ouvindo? Tô vendo. Ah, tá. Tranquilo. É, então, a inibição que você está dizendo é em relação ao quê? Ao crescimento. Ao crescimento. Então, por exemplo, as Ela- células do caule, Ah, as células... então, a concentração dele inibe. Vai, continua. Pode falar. Então, você Ah, vai não, ter eu ia aqui. perguntar se a Ah, concentração dele na raiz. então, é isso aqui, ó. A concentração dele na raiz, ele vai inibindo. Isso, então, ó. Aqui tem muita auxina, tá vendo? Aqui eu estou passando, vou botar aqui o azulzinho, ó. Tem muita auxina. Então, aqui inibe. Então, aqui cresce pouco. O outro lado que não tem auxina cresce mais. Então, esse lado cresce mais, esse lado cresce menos. Aí a planta, a raiz, ó, cresce em direção oposta. No caso do caule, aqui tem mais. Só que aqui estimula o crescimento das células e aqui estimula menos. Aí a planta, ó, cresce em sentido oposto. Fala comigo, Jeanzinho. Show, show. Tem certeza? Uhum. Conseguiu pontuar então? Consegui. A dominância apical, vocês entenderam? Inclui o Jean e todo mundo, a dominância. E tá vendo? Ela tá muito aqui em cima. Ela tá muito aqui em cima, ó. Aqui, ó, tem poucos galhos, ó. Os galhos, igual a árvore de Natal. Os galhos vão crescendo mais aqui para baixo, porque o excesso inibe. Quando você realiza a poda, você tirar isso aqui, aí todo mundo aqui vai crescer. Todo mundo vai crescer. Entendeu a dominância apical? Foi ou não? Beleza? Bom dia, Renanzinho. Pessoal, tranquilo, de boa. Me dá um ok aí para saber se a gente pode continuar. Beleza, Jade. Jade é boazinha, Jade sempre entende. Anne, foco tranquilo. Vamos lá. Samara. Jean também falou que tá de boa. Dona Anne falou que foi. Lívia, pode seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Aqui você vai ter do lado quase igual, só que aqui agora é a gravidade. Então a mesma coisa, ó. A auxina vai estar aqui embaixo, ó. Devido à gravidade, é aqui que você tem a auxina. Então, de novo, ó, aqui estimula, legal. Aí por isso, ó,
que vai ter a curvatura para cima. Aqui no caso, ó, inibe. Por isso que você vai ter a curvatura para baixo. Só que agora é geotropismo, é relacionado à gravidade. Beleza ou não? Ah, você vai ter o centro crescendo mais, os ramos laterais, porque você tem menos auxina. Se eu tenho menos auxina, as gemas laterais crescem. Muita auxina, as gemas laterais não crescem. Beleza, Lívia? Tranquilo? Geotropismo também. Ficou de boa, pessoal? Ficou tranquilinho? Vamos lá, galera. Vamos lá, fala comigo. Tranquilo? Vamos lá, geotropismo. O geotropismo é a mesma ideia. Só que aqui, ó, pela ação da gravidade, o que você vai ter? Você vai ter a auxina fica localizada aqui embaixo, ó. A ação da gravidade, a auxina vai ficar, ó, aqui embaixo. Então, no caule estimula, aí por isso que, ó, aqui embaixo cresce mais, a planta vai subir, ó. Cresce mais e aqui cresce menos. Aí vai para cima. No caso da parte da raiz, você vai ter a inibição. Então aqui cresce menos e aqui em cima, ó, cresce mais. Por isso que ela vai ter a curvatura na raiz para baixo. Então, nesse caso, o caule, geotropismo negativo, porque ele cresce contra a gravidade, e a raiz, geotropismo positivo, já que cresce a favor da gravidade. Fala comigo, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá. Fala aí, fala aí. Beleza? Todo mundo foi, tranquilo. Melhorou? Melhorou quanto, Lívia? Abre o áudio, filho. Abre o áudio e faz a pergunta. Tranquilo? Vou seguir então, hein, galera? Vou seguir então, hein? Então, beleza, vamos lá. Beleza, então, dona Lívia. Beleza, vamos lá. E agora, algo aqui, ó, de hormônio. Você vai ter o tal do etileno. Eu posso fazer, Renanzinho, posso fazer o etileno do floema, tá legal? Só daqui um pouquinho a gente faz esse comentáriozinho, tá legal? Só seguindo aqui um pouquinho, aí eu volto lá. Então aqui, ó, o etileno é outro hormônio vegetal, tá? Etileno é outro hormônio. Só que esse hormônio, o que ele é importante? Ele é hormônio gasoso. Ele é hormônio gasoso. E ele é importante por quê? Porque ele estimula o amadurecimento. Ele estimula o amadurecimento dos frutos. Tá legal? Então, outro hormônio importante, tá? Para você, no caso, decorar. Aqui embaixo, eu vou voltar a falar da auxina e também de um outro hormônio chamado de giberelina. Cara, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. Esses hormônios estimulam a formação do fruto. Você lembra que o fruto, ele é formado a partir de quem? Do ovário da flor. Então, a auxina e a giberelina são hormônios que vão estimular o espessamento do ovário. Então, esses dois hormônios, a auxina, já falei várias funções, né? Botando mais uma, estimula o espessamento, espessamento do ovário. Dessa maneira, você vai formar o fruto. Lembrando que tem fruto sem semente. O fruto que você compra lá no sacolão do seu Bill, esse fruto sem semente, como, por exemplo, a banana, é o que você chama de fruto partenocárpico. É fruto sem semente. Marlon, por que não tem a semente? Simples, porque não tem a
fecundação. A banana é um exemplo natural de fruto partenocárpico, que é um fruto que vai ser formado independente da fecundação. Por isso que não tem caroço, por isso que não tem semente. E aí, pessoal, tranquilo? Belezinha aí? Eu acho que agora veio o último comentário, hein? Vamos lá, senhores. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê o feedback aí? Pode, Lívia, pode fazer pergunta. Você está me ouvindo? Por favor, fala aí. Se eu souber, eu te respondo. Ah, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Então, aqueles exemplos de uva sem caroço, por exemplo. As pessoas artificialmente, elas pegam, sei lá, a semente, o ovário, e estimulam ela com auxílio e giberelina, de forma que ela cresça sem a fecundação. Isso aí, perfeito, perfeito. Isso aí. Tanto que há um tempo era uma uva bem mais cara. Você lembra aí, era bem mais cara. Aí você vai popularizando a tecnologia, né? O negócio tende a ficar com preço mais acessível. Mas é isso aí. Só que a banana é de maneira natural. Beleza? Ah, sim, beleza. Ok, obrigada. Tranquilo? E agora minha amiga Jade botou aqui, ó. O etileno, Jade, ele é natural, mas você pode perfeitamente estimular. Por exemplo, a temperatura mais alta estimula o etileno. Na tua casa, por exemplo, banana muito madura. Onde que você coloca a banana? Dentro da geladeira. Porque o ar frio vai diminuir a produção de etileno. Por exemplo, Sacolão do Manel, que é aqui perto da minha casa, ele tem, por exemplo, a banana, você pega a banana às vezes na bancada, ela está resfriada, porque a banana fica no refrigerador, para a temperatura ficar mais baixa e retardar o amadurecimento. Por exemplo, o mamão é um outro fruto que produz muito etileno. O mamão, geralmente, ele vê o quê? Dentro de uma redinha para proteger a casca do mamão, evitar o quê? O excesso de etileno produzido e o amadurecimento precoce. Porque esse amadurecimento não é só da banana, né? Não é só do mamão, é de toda a fruteira. Então, você tem aquela fruteira lá da casa e vídeo, que são vários andares. Se tiver, por exemplo, uma banana muito madura, a laranja vai amadurecer, vai estragar, vai tudo em efeito em cascata. Tá legal? Aí a Jade botou assim: o etileno pode ser um agrotóxico para estimular o amadurecimento? Você pode fazer de maneira sintética. Você pode fazer. Só que lembrando, você acelerar também é prejudicial. Porque vai sair onde que a banana é produzida. Sei lá, é produzida lá na região serrana. Até chegar aí em Campo Grande, ela pega estrada, pode vir o quê? Pode vir a estragar pelo caminho. Então, o interessante é você retardar também o amadurecimento, senão o prejuízo acaba sendo maior. Isso aí, Renanzinho, baixa a temperatura diminui a produção de etileno. Perfeito, Renanzinho. Por isso que você, às vezes, pega a banana muito madura e bota dentro da geladeira. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? O tio pode seguir? Sim, boa. Vamos lá então. Vamos lá. Jade, tranquilo. Pode som. Boa. O Jeanzinho caiu. Jean, perdeu alguma parte? Tranquilo? Vou seguir então, hein? E agora aqui, ó, a partezinha final. Cara, isso aqui não cai há muito tempo. É isso aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui, ó, são 3 slides. Cara, há muito tempo isso aqui todo mundo em clima de festa, todo mundo em clima de festa. Isso aqui há muito tempo não cai, que é o tal do fotoperiodismo. Fotoperiodismo. Isso aqui está relacionado à floração. Olha que lindo. Floração. Então, você vai ter a formação de flores. Então, tem planta de dia curto, legal? Então, tem planta de dia longo. Planta de dia curto e planta de dia longo. Logicamente,
você vai lembrar que no verão, o período de dia é maior do que no inverno. O período de luz, né? É maior do que no inverno. Tá vendo aí? Chega até a mudar aqui, né? Bota 8 horas de dia, 16 horas de escuro. Pô, Rio de Janeiro tá um pouco longe disso. Mas vamos lá. Essa planta, presta atenção, a questão te dá foto período crítico de 11 horas. Então, botar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui. Então, 11 horas. Vou botar aqui, ó. 11 horas. É o foto período crítico. Essa planta recebe luz acima do foto período crítico. Se ela é de dia curto, ela recebeu muita luz. Qual é o resultado? Ela não floresce. A planta de dia curto recebeu pouca luz, abaixo do fotoperíodo crítico. Então, essa planta, ela vai o quê? Ela vai florescer. Pode parecer banal, mas, digamos, de maneira também banal, às vezes na tua casa tem uma planta que nunca deu flor. Por que ela nunca deu flor? Porque ela está recebendo, às vezes, mais luz do que o necessário, está recebendo menos luz do que o necessário. Tá vendo? Então, a planta de dia curto, o que você pensa? Ela tem que receber pouca luz para que ela possa o quê? Para que ela possa florescer. A de dia longo, adivinha? Aqui, ó. Ele botou agora, ó, foto período crítico de 15 horas. Aqui, ó. 15 horas, 15 horas. Ela recebe luz a mais. Então, se essa planta recebe mais luz, qual é a consequência? Ela vai florescer. Se ela recebeu pouca luz, essa planta ela não vai florescer. Então, qual é o teu raciocínio? Planta de dia longo precisa receber muita luz para que ela possa florescer. Até aqui, tranquilo? Até aqui tá de boa? O último slide que é o complicado. Tranquilo? Sim, 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 sim. Tranquilão. Todo mundo aí conosco, todo mundo vivo ainda. Vamos lá, tá acabando, tá acabando. Beleza? Jeanzinho, cadê você, Jeanzinho? Dona Anne também, ninguém fala mais nada. Tranquilo? Vamos que vamos, hein? Vou seguir então, hein? Só que tem a seguinte pegadinha. A pegadinha é essa aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Planta de dia curto, PDC. Planta de dia longo. Vamos acompanhar primeiro aqui, ó. Tá vendo? Foto período crítico. Analisa aqui, ó. Foto período crítico. Se ela é planta de dia curto, tem que receber pouca luz para que ela possa florescer, não é isso? A planta de dia curto, se receber muita luz, ela não floresce. Só que olha a pegadinha, olha a pegadinha. A pegadinha aqui, ó. É aqui que você tem que botar todo o seu amor e carinho. É o seguinte, essa planta recebeu pouca luz? Recebeu. Então, ela recebeu pouca luz, ela deveria o quê? Florescer. Mas por que ela não floresceu? Porque ela teve a sua noite longa interrompida. Então, na verdade, a planta de dia curto, ela necessita de uma noite longa sem interrupção. Essa noite longa não pode ser interrompida, porque se ela for interrompida por um flash de máquina, né, fotográfica, do celular, o farol do carro, a luz da varanda do vizinho, que ele acorda à noite para ir beber, por exemplo, água, e ao invés de acender a luz da cozinha, acender a luz da varanda. Aquela luzinha que acendeu e apagou rapidamente, interrompendo uma noite longa contínua, não deixa a planta crescer. Então, na verdade, não é pouca luz. Na verdade, é uma noite longa. A planta de dia curto necessita de uma noite longa
para que ela possa florescer. Antes de olhar aí as perguntas, vou fazer a do dia longo. Dia longo, ó, recebeu luz pra caramba, ó, acima do fotoperíodo crítico. Ela vai florescer. Olha aqui, ó. Se ela receber pouca luz, ela não vai florescer. Agora o detalhe. Ela recebeu, olha o detalhe. Ela recebeu pouca luz. Então tá aqui, ó. Essa planta de dia longo, ela recebe pouca luz. Mas a noite foi interrompida por um flash. Aí ela vai florescer. Porque, na verdade, a planta de dia longo, ela necessita de uma noite curta. Então, mesmo que ela receba pouca luz, se ela tiver noite curta, ela consegue o quê? Florescer. Então, na verdade, o que determina a floração é o período de escuro. Então, vou botar aqui para você, ó. Floração. Ela não depende da luz, depende do período de escuro que a planta fica exposta. É o período de escuro que isso acaba acontecendo. Chat. O Jean, tu botou aqui negócio de fruto, eu não entendi. Eu não entendi a pergunta aqui que se aplica em frutos, tá legal? Isso aí, Renan, a iluminação artificial é a mesma coisa. Por isso que eu falei, flash de uma máquina fotográfica, luz da varanda, tá legal? É isso mesmo. Vamos lá, Lívia. Se ela for uma planta de dia longo, como você botou, sim, ela recebe pouca luz, mas um flash no meio da noite, ela floresce, porque a planta de dia longo necessita de noites curtas para que possa florescer. Tá legal? E, Jeanzinho, se você puder melhorar essa tua pergunta para mim aqui, fica mais fácil. Você pode, se for possível, abrir o áudio para refazer a pergunta? Não, porque acontece, isso aqui, galera, é só angiosperma. Lembra que gímino não tem flor, tá? Então esse padrão aqui é só para angiosperma, floração, tá? Só para angiosperma. Tu pensa em floração, flor é anjo. E o Jean aí, no caso, como eu pedi, se for possível aí me reformular a pergunta, mas aquele detalhe, se eu tenho, por exemplo, fruto, o fruto vem da onde? Do ovário da flor. Então, se tem mais flor, a tendência é ter mais fruto. Tá legal? Então, você vai estar indiretamente associado à frutificação. Amiguinhos, foi ou não? Foi ou não? Com certeza. E praticamente a gente matou aqui, tá? Praticamente morreu aqui a brincadeirinha. Eu só queria que o Renanzinho me fizesse... Renan, se for possível, você nos agraciar com a sua voz aí de quem acabou de acordar, aquela voz de William Bonner. Você pudesse falar para a gente aí qual é a tua dúvida da seiva bruta e seiva elaborada, aí a gente termina aqui a aula, por favor. Você pode abrir o áudio para nós? Beleza? Vou até tirar minha esposa aqui do meu lado para ela não ficar seduzida aí pelo nosso âncora do Jornal Nacional aí. Fala aí, Renanzinho. É porque ontem eu estava fazendo um simulado e tinha uma questão sobre seiva bruta e seiva elaborada. Aham. Que falava sobre o corte ser mais longitudinal ou ser mais curto. Aí eu fiquei na dúvida. Ô, Renanzinho, vou voltar então aqui, galera. Vou voltar aqui. Então, Renanzinho, vê se a tua pergunta, ela tá aqui, ó. Tá aqui, vamos ver. Era mais ou menos alguma coisa relacionada a isso aqui, Renanzinho? Esses cortes? Isso. Beleza, então acontece. Renanzinho, isso aqui é só para gimnosperma e angiosperma dicotiledônia.
Porque a dicotiledônia é aquela planta que tem crescimento em espessura. Em espessura. Você vai ter o xilema central e o floema periférico. Porque tem essa tabelinha aqui, ó, Renanzinho, essa tabelinha aqui em cima, que mostra isso. A dicotiledônia, ela tem o xilema e o floema organizados, tá vendo? Então, se você fizer um anel de Malpighi na dicotiledônia ou angiosperma, você está bloqueando o floema. Se você bloqueia o floema, você bloqueia a seiva elaborada. Então, no tronco principal, você mata a raiz da planta, porque a raiz da planta não faz fotossíntese. Então, ela depende do floema. Ela depende que o floema chegue até ela. Tá legal? Agora, por exemplo, se eu fizer esse mesmo corte, esse mesmo anel, num caule lateral, ele não mata a planta porque não vai eliminar, por exemplo, quem? A raiz. Não vai eliminar, por exemplo, aqui a raiz. Mas você, por exemplo, bloqueia esse fruto. Então, como o fruto vai receber mais floema, esse fruto recebe mais matéria orgânica. Ele acaba ficando maior e acaba ficando mais doce. Renanzinho? Deu para dar uma lembrada aí, Renanzinho, ou não? Deu sim, tranquilo? Beleza? Então, senhores, fim de festa, tá legal? O que tem, Lívia? Tirar a casca dos galhos. Pode ser usado na agricultura, sim. Pode ser usado na agricultura. Perfeito? Você vai ter, logicamente, a poda direcionada. Tá legal? Isso aí. Para melhorar o fruto. Perfeito, perfeito. Show de bola. Tranquilo? Então, senhores, se tiver tudo de boa aí, ó, fim de festa. Então, agradeço vocês aí a paciência, tá legal? Mais uma vez, desculpa aí pelo andamento das aulas do ano passado. Vê que é muito conteúdo e eu realmente, juro você, tenho muita dificuldade com aqueles famosos 40 minutos aí para trabalhar a matéria. Genética foi algo interminável, tá? Mas agradeço principalmente a boa vontade de vocês e, mais uma vez, desculpa aí pelas possíveis falhas, tá legal? Então, pessoal, desejo a vocês todo sucesso do mundo, seja de semana passada, né? E para a próxima semana também, tá? Para o próximo domingo, que você realmente faça uma excelente prova, tá? Eu vou, então, salvar aqui as anotações, tá legal, Lívia? E a gravação aqui, eu daqui a pouquinho mando para vocês lá no grupo também, tá legal? Então, galera, vou parar aqui a gravação, vou interromper, show de bola. Agradeço, então, mais uma vez, muito a boa vontade, interromper a gravação.